Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, né? Para trazer mais um tema, dividindo conhecimentos. E hoje o tema é até para esclarecimento, né? Porque muitas vezes quando ouvimos falar sobre esse assunto, algumas vezes fazemos uma ideia do que nós aprendemos durante a vida, né? Do que nós aprendemos durante as nossas religiões, de tudo que frequentamos. E aí temos uma ideia mais ou menos do que é esse lugar. E aí agora vamos ver, tentar explicar aí melhor o que significa e como que a doutrina espírita vê, né, esse local aí, o que os espíritos trouxeram sobre este local, tá? Esse local é o purgatório. Então muitas vezes você ouve falar purgatório, você já imagina logo lá o inferno, um lugar ruim, onde a pessoa fica sofrendo, tal. E aí vamos trazer para vocês aí como o Espiritismo explica o céu, o inferno e o purgatório, ok? Foram tiradas de várias biografias aí, né, da parte espiritual, parte espiritualista. E o céu e o inferno, né, de Kardec, a justiça divina, segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, a Gênese, o livro de Caminho da Luz, né, do Chico Xavier. Então foram tirados um pouquinho de cada obra, consultado e montado esse texto aí, ok? Então vamos lá. Como o Espiritismo explica o céu, né, o inferno e o purgatório. Então são situações distintas, né? Vamos ver. Segundo o Espiritismo, as virtudes são eternas e os defeitos temporários. Isso é bom, né, gente? Então, quando desenvolvermos as virtudes e formos homens, pessoas, né, virtuosas, estaremos nos livrando de todos os nossos defeitos, dos nossos vícios. Nós já vimos já diversos vídeos aí, diversos ensinamentos, né, que o nosso caminho é cada vez para melhorar, né? O objetivo da criatura é trabalhar incessantemente pela abolição das imperfeições e aquisição de valores morais que eleva progressivamente o espírito ao bem. Então nós já vimos vários vídeos falando sobre isso, né? Ou a conquista chamada céu. É interessante isso, né? Estou melhorando para quê? Para ir para o céu. E o que é céu, né? Por acreditar que o mundo espiritual é a verdadeira morada, desculpa, gente, a garganta hoje não está ajudando. Só aqueles que se elevam ao bem habitam as regiões celestiais, ditas paraíso, onde, diferentes de outras religiões, o Espiritismo acredita habitarem espíritos que trabalham na edificação do mundo novo. Na verdade, o céu não se trata de um lugar demarcado, né? Muitas vezes a gente fala assim, vou para o céu, então a gente imagina um local, né? Mas não existe um lugar demarcado, tá, gente? Mas um estado de perfeição espiritual conquistado individualmente pelo Espírito. Então, ao invés de um local, é um estado em que o Espírito se transforma, se coloca, né? Um estado de perfeição espiritual. Olha que interessante. Através do seu constante esforço, o que vale dizer que uns apressam, né, em atingir essa perfeição e outros retardam o seu progresso continuamente. Então, essa é a diferença, né? Uns se apressam, né, a atingir essa perfeição e outros ficam retardatários. Outros não se apressam muito, não se interessam muito em melhorar.
e atingir esse estado, né, de perfeição. Aí tem uma passagem aqui de Mateus que diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. É isso mesmo. Então, diante do comportamento de cada um, será dado então o seu merecimento de cada um do que conseguiu criar, né? Está em Mateus 16, 27. A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos e puros. Olha que interessante, felicidade suprema. Eles a atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. Quem disse isso foi Allan Kardec. Então, quando você consegue progredir tanto intelectualmente como moralmente, você atinge uma felicidade suprema de espíritos perfeitos, transformando, né, seu espírito numa situação perfeita e pura, igual a Jesus, né? Felicidade suprema. Deus, em sua suprema perfeição, sendo a acepção da bondade e da caridade, só pode ter criado os espíritos para um dia usufruírem a sua glória, e não para condená-los a sofrimentos eternos. É lógico concluir que as penas eternas são incompatíveis com a justiça do Pai. Então Deus não criou todo esse universo, todos os seres vivos, para sofrer, para ficar eternamente sofrendo, como nós imaginamos, né? Que é mais ou menos uma ideia do inferno. Então, para atingir o quê? A sua glória. Então ele criou os seres para caminharem, se aperfeiçoarem, aprenderem, atingirem todos os obstáculos, passarem por eles, se tornarem puros, perfeitos, e aí atingirão a felicidade eterna. Esse é o objetivo que Deus criou os seres humanos, né? Os seres vivos do nosso planeta. A criação do inferno cristão se origina das concepções pagãs, das penas e dos gozos eternos, com uma grande dose de exagero, né? Deus condenaria sem piedade seus filhos maus a expiarem para sempre em regiões de dores e sofrimentos terríveis. Entretanto, a sua doutrina, Jesus nos trouxe um ensinamento contrário a esse pensamento, né? Estamos sabendo que Deus não criou a gente para um sofrimento eterno, né? Como é que o inferno, né, traz essa concepção de penas e gozos eternos, uma grande dose de exagero, né? Então vamos ver o que Jesus nos trouxe. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, em seu filho lhe pedir o pão, lhe dará pedra? Qual filho, né? Pede ao pai, me dê um pedaço de pão e damos uma pedra. Ou, porventura, lhe pedir um peixe e lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que estais nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Isso está escrito também em Mateus 7,11. Então, tem lógica, né, gente? Se ele é Pai, ele é poderoso, justo, bom. Se pedimos força para caminharmos, para chegarmos à perfeição, por que ele não dará? Você acha que ele vai dificultar as nossas vidas? Vai fazer com que ficamos penando pelo resto da eternidade? Então não tem muita lógica a questão do objetivo pai, né? Ser pai, amoroso, justo. Então, uma questão de raciocínio, né, gente? Portanto, Deus, em sua finita bondade e justiça,
jamais condenaria seus filhos às penas eternas. Ao contrário, dá tantas oportunidades quanto precisamos para o vosso crescimento espiritual. Então, Deus é justo nesse ponto. Tanto que estamos vindo, reencarnando, sempre aqui, aprendendo, tendo a oportunidade de se melhorar a cada dia, a cada reencarnação, para conseguirmos atingirmos os nossos objetivos, né? Aí seria justo condenar as penas eternas? Não tem justiça nenhuma aí, né? Tanto que ele nos dá muitas oportunidades, né? Então, o inferno ou trevas, né, segundo a doutrina espírita, é um estado de consciência compartilhado com aqueles cujos defeitos e sentimentos ruins predominam as suas personalidades, que se inclinam ao mal e nele se comprazem. Então, quando nos inclinamos ao mal, nos comprazemos a fazer o mal, estamos inclinados a isso, predomina o quê? Os defeitos em nossa personalidade, tá? Aí acabamos vivendo verdadeiros infernos e trevas. Então, não é porque existe um lugar também do inferno, de trevas, é condição, estado de consciência compartilhado, né? Com aqueles sofrimentos, com aqueles defeitos que predominam a nossa personalidade. É muito interessante isso. São apenas irmãos imperfeitos e ignorantes, que têm o inferno dentro de suas próprias consciências e que, através de novas oportunidades dadas pelo Pai Celestial, através de sucessivas experiências encarnatórias, também alcançarão a perfeição. Então, mesmo estas pessoas que vivem inclinadas ao mal, que têm uma maldade, uma inferioridade ainda no seu espírito, devagarzinho vão se lapidando, vão se libertando dos vícios, de toda essa maldade, vão tomando consciência e começam a mudar. E aí começa-se um caminho para a evolução. E todos alcançarão essa verdadeira felicidade, a evolução espiritual que é predestinada ao ser humano. E tem mais uma passagem aqui. E eles lhes propôs esta parábola, dizendo que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e percebendo uma delas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 que não necessitam de arrependimento. Olha que interessante, isso está escrito em Lucas 15, 3 e 7. Então, assim também não é a vontade de vosso Pai, que estás no céu, que um deles pequenino se perca. Está em Mateus. Então, assim, é bem a comparação que é feita. Todo aquele que ainda está perdido no caminho não é abandonado. Ele procurará, será achado e será trazido ao rebanho. Será trazido para que se melhore, para que atinja a verdadeira evolução espiritual. Olha que interessante, gente, tá? Então, Deus não abandona ninguém, né? Essa aí está a justiça. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, tá? Que só foi admitido pela Igreja em 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas da gravidade mediana. Então, assim,
O purgatório, antes existia céu e inferno, dois estados. Ou você iria para a parte celestial, gozar de todas as felicidades, ou você iria para o inferno e ficaria lá sofrendo eternamente, né? Então, em 593, a própria igreja criou uma situação meio mediana ali, né? Seria o quê? O purgatório. Então, você vai para o purgatório, você vai sofrer lá, tá? Mas você tem condições de sair de lá. Então, olha que interessante, né? Essa manipulação de situações, né? Para não também deixar o ser humano eternamente sofrendo, que seria o inferno, né? O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque comparado à justiça humana, é uma detenção temporária, é isso que nós estávamos falando, a par da condenação perpétua, que seria o inferno. Que julgar de um país que só tivesse pena de morte para os crimes de simples delito? Então vamos imaginar se num país tudo que você fizer de errado você fosse condenado à morte. O pessoal foi lá, furtou um saquinho de bolacha, estava com fome, ele é condenado à morte. Né? Aquele que explodiu uma cidade inteira é condenado à morte. Então você tem o mesmo. Onde está a justiça disso tudo? Então foi criado situações para que seja revertido, para que você possa ter uma opinião. Esse seria o purgatório, tá, gente? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas, que é aquilo que eu comentei. A suprema felicidade ou o eterno suplício. Suprema felicidade ou eterno suplício, né? É nessa hipótese que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas, ou de compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvesse feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Então é aquilo que nós comparamos agora há pouco, que onde está a justiça? Quer dizer, você cometeu um delito pequeno, tem o mesmo julgamento, o mesmo castigo daquele que cometeu algo muito grande. Então, assim, onde está a justiça aí, né? Onde está a perfeição, né? Vamos ser racionais, vamos entender o porquê. Mas necessariamente a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso. Então tínhamos uma ideia que iríamos queimar no fogo lá no inferno, né? Visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Então diminuíram um pouquinho o fogo. É interessante isso, né? Diminuíram um pouquinho o fogo para ficar mais brando, para que a alma não sofresse tanto. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com a do progresso. As almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que lhe dizem e que lhe mandam dizer em sua intuição. Olha que interessante. Então as almas conseguiam sair do purgatório porque por preces enviadas a eles, por preces que ele poderia fazer. Então não seria pelo seu mérito de evolução ainda. Olha que interessante, né? Como é criada a situação. Se foi bom o primeiro pensamento, outro nem tanto. Não acontece quanto às consequências dele decorrente, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em minas mais rendosas do que o inferno. Quer dizer, prefiro ir para o purgatório do que para o inferno, né? Jamais foram determinados ou definidos claramente os lugares de purgatórios, né? E a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservada ao preenchimento dessa lacuna. Quer dizer, a nova revelação, o Espiritismo, né, veio trazer o preenchimento dessa lacuna, desse passo. Onde fica o purgatório, onde fica o inferno, onde fica... Sabemos que o céu é lá em cima,
O inferno lá embaixo, ele fica o purgatório, né? Explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, as quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Então, pluralidade das existências seria esse processo de reencarnação que estaríamos vivenciando, reencarnando, melhorando. Seria tudo isso aí que estaria nos mostrando a verdadeira justiça de Deus, né? Então, se estamos passando temporariamente por um estado de sofrimento, é por nossa causa, e mais temos a oportunidade de melhorar. Reencarnando, melhorando, fazendo coisas boas ao invés de coisas ruins. Essas misérias decorrentes necessariamente da imperfeição da alma, pois esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhe as consequências. O homem que a terra fosse em absoluto sombrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas em excessos, né? Mas das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já era antes de vir para a Terra. Então, a sua imperfeição já vinha com histórico, né? Expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Então, são débitos, né, que você criou e você acabou trazendo nessa atual vida. Repara em uma vida de provações que outrem fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si. Então, temos imperfeições, temos que nos eliminar, certo? Eliminar isso em nossas vidas, a fim de evitar males e progredir para o bem. Então, em vez de caminhar, se quando vamos eliminando as nossas imperfeições, ao invés de continuarmos progredindo, caminhando para o mal, vamos progredir para o bem. São para as almas lições de experiências, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosa para o futuro. Quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhes desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Então, diante de todas essas dificuldades, nós vamos desenvolvendo, né, as faculdades intelectuais e morais. Por essas lutas, as almas se retemperam no bem, triunfando sempre que tiver denodo. Denodo é ousadia, bravura, né? Então, sempre que tiver ousadia, bravura, intrepidez, coragem, né? Para mantê-las até o fim. Então, toda vez que você continua a sua luta com coragem, com confiança, você vai, todas as encarnações, batalhando contra o mal, você vai conseguir, por esforço próprio. O prêmio da vitória está na vida espiritual, não nesta vida terrestre, onde a alma entra radiante e triunfadora como soldado que se destaca da refrega para receber palmas gloriosas. Então, a partir da hora que você se lapida, se despede de todas essas imperfeições, você consegue subir, evoluir, você recebe as palmas, né, da glória. Então, essa é uma das... esse é o caminho, né, em que os seres humanos, espíritos foram criados. Então, estamos aqui em provações e provas, melhorando a cada vez mais, para podermos atingirmos a perfeição. E esse estado, né, são os famosos purgatórios, os nossos infernos, em que criamos para nós mesmos. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar o passo avante. Então, em cada encarnação nossa, nós estamos colocados em situações para que avancemos, para que passamos por aquelas dificuldades. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo, né? Franquear muitos degraus ou ficar mesmo no mesmo ponto. Então, podemos caminhar vários degraus, ou ficar estagnados, parados.
Neste último caso, é porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento das dívidas. Então teremos que pagar, gente. Não adianta fugir, não vou, porque você vai ficando estagnado. Chega uma hora que você vai ter que pagar para sair daquilo. Terá que recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas. Então, a cada vez que você diz não, você volta em condições mais penosas ainda, até chegar à consciência de que você tem que pagar as suas dívidas, que você tem que se melhorar. Porque uma só nódoa não apagada ajunta outra nódoa. Nódoa, né, é uma ação, uma ocorrência considerada desonrosa, tá? Que prejudica a reputação de uma pessoa. Então, quando agimos assim, né, como uma nódoa, né, tendo ocasionado ocorrências que prejudicam a reputação de uma pessoa, você acaba sendo levado a outra. Então, você tem que acabar com aquilo, parar com essas ocorrências, né? Pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja de suas imperfeições e se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a Terra. Então, a gente se depurando, um dia a gente vai deixar de ficar aqui na Terra. A gente vai para um planeta mais evoluído, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Aqui ainda estamos, né? Espiando passado e presente para ser aproveitado no futuro. Contrariamente, porém, a ideia de que dele se faz depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência. Depende de nós. Segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Então, não adianta eu querer melhorar o outro. Eu tenho que melhorar a si mesmo, para que eu possa evoluir, né? O livramento se dá não por conclusão do tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um. Consoante está as palavras do Cristo. Vamos ver que Jesus disse. A cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Então, a cada um segundo as suas obras. Não adianta eu ficar querendo melhorar a obra do outro, querendo corrigir o outro, e a minha obra está parada. Eu não consigo fazer nada por mim, mas fico lá cuidando da vida dos outros, né? O chamado purgatório, por sua vez, é uma condição de sofrimento temporário para as almas que necessitam da conscientização de seus erros e ali permanecem até o arrependimento destes. Esta ideia é defendida por várias religiões, inclusive o Espiritismo, né? Adere a essa conclusão, com alusão ao fato de que a permanência nesse estado espiritual é mais ou menos longa, de acordo com a necessidade individual de cada espírito sofredor. Então, se eu sou um espírito que tem muitos débitos, eu vou ficar por um tempo maior nesse suposto purgatório, nessa condição, né, de sofrimento, né? Conhecido como umbral, a doutrina espírita, então, se nós conhecemos nosso purgatório como umbral, né, situação, estado de consciência, né? O purgatório é também um estado de espírito, e não um local definido ou circunscrito onde habitam eternamente os espíritos sofredores. Então, não existe um local, existe um estado de espírito, né, gente? Analisando a questão por outro lado, e levando-se em consideração que somos seres imortais, trabalhando constantemente pela depuração do espírito, pode-se compreender que cada reencarnação, em mundos de provas e expiações, como a Terra, né, por exemplo, funciona uma purgação para o espírito que almeja sempre a felicidade em condições melhores. Então, para nossos mundos, né, para todos os espíritos que estão nessas condições de estar encarnado no planeta Terra de provas e expiações, por exemplo, né, e esse espírito que almeja situações melhores, então ele vai estar sempre em estado de purgação, passando por estados, se melhorando, procurando verificar as suas situações
resolvendo toda essa situação, tá? O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a Terra é um deles. Os homens expiam nela o seu passado, o seu presente em benefício do seu futuro. Quem disse isso foi Allan Kardec. Então, o purgatório, por exemplo, ele existe. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos e sentimos, né? Porque é uma condição, é um estado, né, que nós passamos, né? Mas, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então, para Deus, não importa o tempo, né? O que importa é você conseguir chegar. De que forma você está se colocando nessa condição. O importante é que você chegue. Esse é o objetivo de Deus. O Senhor retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Mas é longânimo. Longânimo quer dizer generosidade, altruísta, magnânimo. Então, o Senhor, né, por ser generoso, por ser altruísta, magnânimo, conosco, né, não querendo que alguns se percam e que sim, que todos venham se arrepender. Olha que interessante, né? Deus retarda a sua promessa porque tardamos a nossa evolução, né? Ele não quer que todos se percam. Pelo contrário, ele quer que todos se arrependam e caminhem para o melhor caminho. Olha que interessante, né, gente? Então, falamos sobre todos esses assuntos. Vamos agora entender por que a diferença, né? Então, antes tínhamos uma ideia de céu, que vamos para um céu iluminado, tal. Isso é um estado de consciência do espírito, atingindo a felicidade, a perfeição intelectual e moral. Aí temos um inferno, que ficaríamos lá eternamente queimando sobre esse fogo do inferno, sofrendo. Isso também é um estado de consciência que o ser humano vive a cada dia diante das suas dificuldades. E o purgatório que a igreja trouxe, né, que Allan Kardec confirma, né, que é um estado de consciência, é uma situação em que nós nos colocamos porque ainda estamos num estado evolutivo. É necessário para que possamos aprender, crescer juntos. Então, percebamos bem, gente, que essas formas folclóricas, alegóricas que criamos como seres humanos são inexistentes. Uma coisa é certa, temos uma pluralidade de existências, né? Temos caminhos a ser percorridos, onde fomos criados um dia, e temos objetivos de chegar aqui, evoluídos, perfeitos, tanto intelectualmente como moralmente. O caminho que você vai fazer até aqui é por sua conta. Se você vai pelo bem ou se você vai cair também para o mal. Então são situações em que nós nos colocamos, sempre refletindo o que nós vemos batendo aqui o tempo todo. A nossa conduta, o nosso dia a dia, as nossas posturas, o nosso comportamento, o que nós fazemos conosco mesmo. Não vamos nem falar do que fazemos para os outros, porque quando fazemos mal para nós, fazemos para os outros, porque criamos raiva, maus pensamentos, dor, causamos agressões às pessoas, a todo o universo, às plantas, aos animais, ao ar, às águas, a tudo. Mas quando estamos bem, quando estamos felizes, quando estamos plenos, todos estão aos nossos lados, se sentem bem, parece que o dia brilha, parece que as flores nascem. Então, estado de consciência de nossas vidas, de nossas pessoas. Vamos refletir sobre isso, gente. Mais uma vez, o que eu tinha para passar para vocês é essa.
a diferença, né? Céu, inferno e purgatório. Tá? Espero que tenha ficado mais claro para vocês e que vocês tenham consciência agora do que é o purgatório, né? Do que é o inferno, do que é o céu, que nada mais é do que estado de consciência nossa mesmo, do que nós fazemos conosco mesmo. Ok, gente? Não existe um lugar circunscrito, né? Um lugar onde nós vamos para lá para sofrer aqui. Um lugar onde só existe sofrimento, existe pouco sofrimento ou só felicidade. Nós estamos nos colocando em condições de felicidade, de purgar as situações ou num verdadeiro inferno. E aí? Fiquem com Deus, mais uma semana. Espero ter contribuído mais um pouco com vocês e que Deus nos abençoe por mais essa semana. Que Jesus esteja ao nosso lado a todo momento. Que os nossos mentores, nossos anjos guardiões possam estar clareando as nossas mentes diante de nossas posturas de nosso dia a dia. E que a vontade do Mestre seja feita. Que assim seja, graças a Deus. Até mais, gente.